bastante gente aqui, o Lucas, o Emerson, a Claudiane, a Giordana, gente boa dessa. Foi uma honra receber o convite do professor, e como ele mesmo já mencionou, há tempos que eu persigo neste programa que ele faz, e é um prazer sempre estar presente, tá? Eu agradeço, então. E eu escolhi o tema de falar do Flaner na cidade, né, de Manaus. Então, o que é uma crônica? Então, eu vou fazer um resumo simples da palavra crônica, né? O escritor de crônicas, ele é um construtor efêmero. O texto desse escritor vai ser esquecido no dia seguinte. Toda crônica é um texto rápido de um acontecimento que ocorreu, e no outro dia ele já esqueceu, e o leitor também já esqueceu. É diferente do romancista, tá? Que possui uma ânsia de imortalidade. O cronista não, ele persegue diariamente, às vezes, a escrita dele. Então, a crônica de jornal, no mesmo dia em que nasce, já está para morrer. É claro que existiram Rubem Braga, Machado de Assis e outros, mas gênios não contam, tá? Estão fora dessa regra. Fora do parâmetro humano, temos aí Edgar Allan Poe, essas coisas todas. Então, a crônica do acontecimento, principalmente, morre logo cedo. E eu tenho uma frase do professor Rogel Samuel, que eu digo assim, eu disse para ele, porque ele escreveu uma crônica e eu achava que ele fosse só romancista, e eu disse para ele, eu não sabia que você gostava de escrever crônica, e ele disse, você conhece pouco de mim. E aí eu me deparo com o José Aldemir, as duas obras icônicas que ele fez, e eu vejo no José Aldemir esse labor infinito de falar da cidade. Então, em um livro, ele fala de pessoas, ele fala de lugares, e eu escolhi os lugares que o José Aldemir ele se propôs, ele coloca as pessoas nesses lugares que ele nomina, Morro da Catita, Morro disso, Morro daquilo, então vamos lá. Então, nas Crônicas de Manaus, que é uma obra carregada de lugares, de gente, de amores, José Aldemir redesenha um panorama geográfico e social, umas crônicas de acontecimento, de antes e de agora, e de forma confessional, as agruras percebidas nos passeios que fez pela cidade de Manaus. É isso que nós vamos perceber no escritor Aldemir. Ao que se pode dizer literatura e memória. Ao lançar olhos nos espaços e nas pessoas, nós constatamos que ele constatou que o movimento de destruição estava cadastrado na memória desde que o capitalismo exercido na cidade aconteceu com a implantação da Zona Franca de Manaus, denominado Parque Industrial, né? Ou melhor, é a Zona Franca denominado Parque Industrial, ou Parque Industrial chamado Zona Franca. Para este autor, olhar e analisar os espaços foram, né, como fetiches que sobrepuseram a imaginação artística pelo olhar do geógrafo, que, assombrado, talvez, pela ambivalência da existência, do mito existente na cidade, com a era capitalista, que a tudo passou a transformar e a tudo destruir. Então, nós vamos ver um olhar sobre a distopia na cidade de Manaus que o José Aldemir lança, e isso causa constrangimento, causa tristeza no escritor. José Aldemir alcançou, ao linear a cultura do povo, mas não deixou de excluir os pobres, e ele percebe que esses pobres, com essa cultura de transformação da cidade, foi afastando-os para os lugares mais inóspitos, para as periferias. Então, o lugar de pobre é mais distante. A cidade que é mostrada na escrita do Aldemir, ela passa pela admiração, pela preocupação,
e pela perplexidade que motiva esse leitor profundamente a perceber o ressentimento que os passeios trouxeram ao ilustre escritor. E isso não é tudo. Até no tratamento lexicográfico, quando usou termos não usuais para nomear as pessoas, ele encontra uma significação para outra e o faz por meio de saltos imperceptíveis, com o princípio de se aproximar da significação de modo hábil, que a derivação parece ocorrer. Tudo isso é num fluxo contínuo de significações, desde as desigualdades sociais, que são desigualdades espaciais, porque derivam do lugar onde as pessoas se encontram. Isso é palavra do próprio Aldemir. Digo que a literatura é, ao mesmo tempo, um amplificador e um analisador dos recursos de sentido disponível no uso da língua comum que este autor usou e nos presenteou. As crônicas do Aldemir contribuem para que o leitor reaproxime-se do tempo passado e chegue a observar como o geógrafo redesenha a cidade resgatada pela memória e de como ele ocupou esses espaços com as pessoas que as fez caminhar por entre as sobras das sombras do passado e reviverem e se permitirem ser observadas pelos olhos do próprio Aldemir. Apraz-me dizer que há nos textos um misto, às vezes, de entusiasmo, melancolia, de saudosismo confessado pelos lugares observados, além das tristezas, né? Hoje, a saudade é nossa, do Aldemir, do homem, do escritor, que não está mais entre nós, mas está o escritor sempre. O homem morre, a escrita dele fica e ele vive para nós ainda, né? E nunca há de desaparecer, ainda mais tendo o nosso professor Estevão. Pode-se dizer que há exploração nas formas sociais do poder de agir no quadro da história cultural das representações coletivas, que parece fazer referência à ideia de reconhecimento sob sua forma reflexiva. Sim, ele sempre refletia sobre o que ele via e o que estava abandonado. As pessoas que aparecem no texto são agentes sociais cujo poder no plano social é como que desnudado nas circunstâncias das incertezas, mas que se revelam em situações colocadas sob o signo da luta pelo reconhecimento trazido pelas tintas deste autor. A propósito, eu trago Crônicas de uma Cidade, que eu gosto muito desse texto também, que abre a caixa de textos com uma queixa do José Aldemir, quando ele diz como comunicar os acontecimentos do cotidiano que se desenvolvem num lugar específico, a cidade. Por isso escrevo estas mal traçadas linhas que, não havendo a intenção de ser a voz da cidade, há outras mais qualificadas que poderão reivindicar essa condição. Ele sempre se deixava de lado. Quero ser apenas uma voz na cidade, entre muitas que aqui se fazem ouvir. Nas cidades de Manaus, a vida produz tempos contínuos caracterizados pela pobreza de relações resultantes das diferenças sociais que se concretizam nos lugares de trabalho, de lazer e de morar. Esse é da obra dele, da tese de doutorado dele. Neste primeiro movimento da cidade, já se percebe esse Flaner, né, as múltiplas orientações objetivas no campo da percepção do andarilho, a imaginação, a memória, a vontade, a afetividade, a apreensão dos valores. Quando ele diz, nas cidades de Manaus, a vida produz tempos contínuos,
caracterizados pela pobreza de relações resultantes das diferenças sociais que se concretizam nos lugares de trabalho, de lazer e de morar. Assim, a consciência da filosofia da vontade vai fazendo um cruzamento de chão necessário para essa atividade reflexiva, para que lembremos da referência muito apreciada por Hegel, né, para se alicerçar, o Paul Ricoeur, ele faz a gente refletir sobre essas condições humanas reflexivas, expressas, nessa simbologia do ser em existência. Obviamente, isso está presente e os habitantes, nós, leitores, observamos nessas simbólicas cidades referidas nos contos do José Aldemir. São muitas cidades, Manaus são muitas, tá, gente? Cidade encarcerada no mal, demarcado pela modernidade, assim, com toda a simplicidade, José põe-nos em presença das forças da cidade, ele diz apaziguadora e em turbulência ao mesmo tempo, quando ele diz: quero liberdade para subir o morro. Também existem os jardins das Américas e da Europa que são floridos, mas as flores ainda são colhidas por poucos. Isso está na página 16. Vamos entender isso, né? Observa-se que as imagens visuais não são nítidas e formam com tanta naturalidade quadros que resumem a vida. Não que se queira acabar com os espaços privilegiados, mas se acabar com essas forças redutoras de poder, confusa e destruidora, com máquinas que destroem a natureza como se elas fossem nossas inimigas. Observe que, nessa fala, ele diz liberdade e morro. É uma clara referência ao Morro da Liberdade, que é um bairro periférico da cidade, onde a liberdade reinante é severa e cerceada pelo descaso político e social. Em seguida, apresenta outros lugares, os jardins das Américas e da Europa, personagens distintos em sua categoria e status social. É interessante perceber que a América é muito distante da Europa. Porém, no espaço do José Aldemir, eles estão localizados um em frente ao outro, né? Olhando-se e disputando em qual está a imponência do viver bem. Os passantes, e muitas vezes, andam entre Europa e América e nem percebem esses espaços que protagonizam esses ambientes, mas que refletem uma vida social do manauense. É só um nome eleito para as pessoas chiques habitarem, porém, tem uma carga positiva muito forte, diferente de Morro da Liberdade. A palavra morro é sempre rodeada de preconceito, gente invasora, com muitas pessoas de pele escura, queimada pela exposição do sol no momento do trabalho. São chamadas e consideradas proletárias, quase sempre sem instrução, provavelmente vindos do interior, tentar a sorte de emprego nas fábricas do distrito industrial. Eles são os moradores dos casebres, os favelados, os esquecidos pelo poder público. Já nos jardins, como o nome sugere, América, é o desenvolvimento ditando as regras para esse mundo capitalista. E o segundo, Europa, é o mundo antigo, organizado, e em ambos reinam a segurança e a vida boa que a sociedade pode ter, já que por lá mora gente de melhor instrução, os chamados privilegiados financeiramente e socialmente. Como se vê, esses espaços reservados para essas pessoas, ditas de classe abastada, reina o que se chama de conforto, por estarem guardadas em vigilância todo o tempo do dia e da noite. Enquanto no morro, muitas vezes, mora o exagero da violência social. A segregação é muito evidente. E
constrange os moradores e os que percebem essa estrutura de vida na cidade. O texto de José Aldemir, não sendo objeto estrito e exclusivo dos estudos literários, reverberam em diversas hipóteses no plano de expressões. Se há texto, há discurso, e por ele se pode aprofundar nas proposições da memória enunciativa que trazem as ideias subjacentes de acontecimentos e situações marginais alimentados pela saudosista lembrança do passado. E, por último, está a narrativa, que equivale à diferença de como o autor conduz a diegese, que, em princípio, tem um discurso de sentido apreensível por meio das transformações que estabelece na aparência que a cidade toma no percurso do passeio de José, que um dia grita: quero ser apenas uma voz na cidade, entre muitas que aqui se fazem ouvir. Por isso escreve essas mal traçadas linhas, que não havendo intenção de ser a voz da cidade, pois há outras mais qualificadas que poderão reivindicar essa condição. Não digo que seja, mas assim é a maioria dos textos, cuja vocalidade é muito emergente em mostrar essa fratura social a que estão condicionados esses moradores textuais. No bojo desses largos limites está a cidade, que se dá para o ar e oferecido, e as vozes que dialogam com esse narrador, com esse passeante, né? Ouve-se a ressonância das semelhanças excluídas. Ele nomeia muita gente, a menina, o homem, a velha que está sentada, essas coisas. E, desse modo, a existência que poderá ser uma luz viva aos olhos de quem lê e vê a literatura, constata ser testemunha de encontros lamentosos, atestando a sua longa fenda, cujo fundamento real não se pode contestar. Há uma diferença, e ele mostra isso. Mapa de Manaus é um dos textos que digo ser o mais precioso. O autor brinca com a reversão dos sentidos nominais do texto. E esta figura também ela vai aparecer denominada de antimetábole, que significa deslocamento, alteração, porém a inversão provoca, não raras vezes, alteração ao nível do sentido, com muita técnica e graça, com sugestões, que a abertura desta sentença de ações pode nos dizer algo significativo sobre a correspondente abertura para a questão acerca do significado dos nomes em ação. E o José Aldemir diz: caminhar é preciso, e por isso peço proteção aos santos, Antônio, Jorge, Geraldo, Agostinho, Raimundo, José, Lázaro, Sebastião, e rogo às santas Luzia, das Graças, da Conceição, de Fátima e Aparecida, para que na glória do bairro do céu meu pedido seja coroado e olhem por minha cidade e cuidem dela. A arte da invenção se fez e chega-se ao consenso de que a cidade é matriz indiscutível de decadência que se permite sair da invisibilidade quando se pensa em sua representação literária, né? E, no entanto, os textos dão conta do mundo nitidamente difuso no instante narrativo, e não é característica só em Aldemir, creio que por poderosa influência atuniana, que também professa desta mesma forma e arte de narrar os espaços de Manaus como um protesto para que seja apreciado o desmanche cultural e monumental a que a cidade se transformou. Que saudades da praça, da alvorada, do dia do bairro, de colher flores na chapada e de cultivar o lírio do vale.
Busco e não encontro o Eldorado, os inocentes, as chaves do beco ribeiro, as seringueiras no seringal mirim, árvores na matinha, os flamboyants do boulevard e a boa sorte na rua. Quero liberdade para subir o morro, contemplar a colônia do Aleixo, do Planalto, ver os campos dos Elíseos, colher buriti na vila e trepar na árvore de Aquaricara. Porém, compensa saber que não somos mais colônia dos Machado, nem dos Mesquita, tampouco dos japoneses, nem estrada para os franceses, nem bosques para inglês ver, pois agora cremos na paz e buscamos a redenção para o que fizemos com a cidade de Deus e dos homens. Parabéns, minha cidade maltratada, mas para mim, a cidade mais bela. Então, nestes fragmentos textuais do José Aldemir, eu encontrei palavras para dizer que o escritor pensa sobre os espaços da geografia, pondo os olhos nos slides da literatura que redesenha esse horizonte próprio, onde é melhor se aperceber o que é ou não realidade histórica. Porém, percebe-se que o autor tenta, né, uma autópsia, tenta fazer uma autópsia da nossa cidade ao revelar o irrealismo prodigioso nas imagens deformadas do caráter real. Eu digo que este caráter irrealístico é o que nos mantém conosco mesmos, nessa mistura fanfarroneira, dando um ar fascinante de humildade, e a desrazão pela qual chega-se a ouvir a sinfonia do Requiem para lamentar essas perdas na cidade. Quando ele diz, quero liberdade para subir o morro, contemplar a colônia do Aleixo, do Planalto, ver os campos dos Elíseos, colher buriti na vila e trepar na árvore de Aquaricara. Talvez, da ótica da cidade, permite-se um maior entendimento do pensamento moderno. E as condições de existência, José Aldemir pensa estar calcada nos entendimentos por ter ambição de revigorar a nossa condição histórica e a de elevar o estatuto dessa condição histórica. Foi isso que eu consegui abstrair desse lugar que é Manaus na visão do nosso querido cronista José Aldemir. Obrigado, professora, pela sua exposição e por sua leitura, né? Como, é interessante isso, como a gente vai lendo e já lê com um olhar diferenciado, né? E cada um de nós lê a sua maneira, né? Porque são crônicas que eu já tenho trabalhado, a gente temos falado essas crônicas também em outros eventos, né? E está publicada as leituras. Sim. E, bom, meus alunos sabem que a gente fala, estuda, né? Analisa essas crônicas e é impressionante como sempre tem e pode fazer uma leitura diferenciada, né? Eu agradeço a exposição da professora e bom, foi do livro desse primeiro, eu fui mostrar. Sim, eu tenho. Sim. Crônica de Manaus, e basicamente das primeiras crônicas que esse livro é dividido, né, em lugares, gentes e amores. Né? É lá que está a Europa e as Américas, Jardim da Europa e Jardim das Américas, um frente ao outro, e a gente passa no meio dessa riqueza e a gente nem percebe. Ele, de repente, me fez acordar e eu passando, aí eu vejo o limite de um e de outro, é só 40 metros, vamos dizer, né, que é uma estrada. Mas o que é América? O que é Europa, não é? Isso tudo é conotativo. O que é morro? Então, foi isso que eu busquei para falar hoje, para a gente observar esses espaços que estão ali na crônica, mas o que isto representa para nós? Para nós,
leitores de José Aldemir, é a cidade que ele mostra, e há uma divergência, né, nessa cidade, quando ele mostra a palavra morro, o que é o morro, o que é o Jardim América, o que é o Jardim Europa. Então, eu fico assim muito entusiasmada quando eu leio e vejo essa disparidade, quando ele coloca para estudo, e o leitor tem que estar atento para essas nuances, né? essas malinezas que ele fez para a gente. Pronto, eu digo. É bem... esse olhar do geógrafo, né, que ele está atento a algumas coisas que, às vezes, para a gente passa. Né? Bom, na maioria dos casos, o cronista faz isso, né? Vai fazer um passeio pela cidade e passa pela rua que a gente passa todo dia, pela praça que a gente passa todo dia, para conseguir enxergar, né, um diferencial, e que, às vezes, não está ali expressado, está ali, né, no texto, mas a gente tem que... Se alguém fala, presta atenção, presta essa curiosidade. E o desejo de quero liberdade para subir o morro, porque a dificuldade, né, de ir ao morro, o que eu vou ver no morro, né, tudo isso. E quando ele mostra que no morro moram os que foram jogados para os lugares mais distantes, geralmente são os deserdados da sorte, como as pessoas pensam, né? Os pobres, talvez. Mas eu digo que Compensa, Morro da Liberdade, Morro disso, Morro daquilo, são as pessoas que vieram do interior, não tendo um lugar mais próximo para morar, foram morar nessa distância, que é Manaus. E Manaus cresceu, inchou, né, com essa história de polo industrial que não industrializa nada, só aperta parafuso. Não tem fumaça, professor, aqui não tem indústria, aqui não tem fumaça, a indústria tem fumaça, aqui senta e fica ali, igual no galinheiro, só bicando, né, apertando. O processo... Né, bem... Eu gostaria de abrir, né, para quem quiser fazer uma pergunta para a professora ou fazer um comentário a partir da leitura que a professora trouxe para a gente. Né? Pode falar. Quem vai falar? Não sei se alguém se anima. Está aberto aí para quem quiser. Emerson falou. Emerson escreveu. Foi? Emerson escreveu? Foi? Ah, tá. Vou ler, tá, Emerson? A graça das crônicas, para mim, está justamente em colocar em evidência esses pequenos detalhes que a maioria das pessoas não percebem. Pois é, tem que ser um leitor arguto, né? Para perceber todas essas nuances que o Aldemir faz a gente ficar fascinado, né, com a leitura do texto dele. E é um texto fácil, uma geografia fácil, todos nós conhecemos essa geografia do texto dele, com certeza. E tem tanto a observação, né, esse olhar apurado do cronista para enxergar isso, sim, e da gente para ler. Da gente lendo, esse fato não é assim tão dado, né? A gente tem que ler depois que a gente lê, que entende, aí parece fácil, né? Sim. Mas tem alguns detalhes do jogo que faz o cronista, né? Uhum. Em que a gente tem que ler, assim como ele tem que ter um olhar atento para perceber e escrever, a gente tem que ter um olhar atento na hora da leitura. Na hora da leitura, porque tudo que ele revela tem um irrealismo prodigioso, né? Aquela lá é o olhar dele sobre a cidade, mas como é que eu vou olhar o olhar dele? Porque eu tenho que olhar o olhar dele nessa cidade. Né? Não é o meu olhar, é o olhar dele, o dele que eu tenho que observar.
e analisar. E aí isso eu vejo assim um caráter irrealista, né, nele, realístico nele, mas ele mistura essa fanfarronice dessa realidade e dá esse ar fascinante no texto, e a gente descobre, né, a geografia no texto dele, e a história também, a sociologia, e muita filosofia. Eu gosto dos textos do Aldemir porque eu vejo muita filosofia nesses passeios que ele fez, com certeza. E uma das características é que não cita diretamente, né? Sim, Quem conhece, quem leu, aí descobre qual é a fonte, né, daquele pensamento que está sustentando o seu posicionamento, que ele está expondo aí na crônica, né? Por isso que a linguagem pode ser assim fácil, mas a leitura requer dedicação também. Né? Isso. Eu digo que pela natureza de como ele diz todas essas coisas, a gente perceber a tristeza, a melancolia, e nesse olhar, porque ele vê tudo se degradando, então é como ouvir, eu disse, é como ouvir uma sinfonia do Requiem, né? Está morrendo tudo e ninguém faz nada. Na verdade, é uma crítica muito severa ao poder público, porque ele nada constrói, ele só destrói e deixa desabar para fazer besteira. Às vezes, derruba um prédio histórico para fazer um estacionamento, para ganhar dinheiro. E a história da cidade vai embora, porque não tem perspectiva, não tem amizade, não tem amor. É diferente do paraense. Nós somos diferentes nesse aspecto. O paraense ele é muito mais arraigado. Não, isso não pode, isso não deve, isso faz parte do passado. Nós não. Pode derrubar. Faz aí o mais bonito, né? E aí a cultura vai embora para o espaço. Quem que vai lembrar do Cabaré Chinelo, do hotel, não sei o que lá, essas coisas todas que passaram? Ninguém sabe nem o que é. E os jovens de hoje, eles vão conhecer, eles têm a sorte de ter um professor, Esteban, que pode mostrar uma cidade do passado. Porque o jovem de hoje, ele não conhece a cidade. Eu vou contar um casito rapidinho. Tenho 2 netos. Um dia, quando eles tinham 10, 8 anos, eu peguei um ônibus com eles, ali no Parque do Idoso, que eu moro aqui perto, para dar uma volta pela cidade, porque esses meninos só vão ao shopping. São garotos que só conhecem a cidade do shopping. Aí eu dei uma volta pela cidade e eles ficaram muito felizes e cantaram. Ixi, fizeram a maior festa dentro do ônibus porque estavam passeando num... Quando chegaram, contaram para o pai, e o pai disse, tua avó e os passeios de pobre dela. Mas a alegria dos meus netos foi uma satisfação tão grande para mim, de olha, aqui é o mercado, aqui é isso, olha, aqui é ali, sabe? Mostrar a cidade para eles, sentado no ônibus, mas eles viram a cidade, porque eles não conhecem a cidade de Manaus. O jovem de hoje só conhece o caminho do shopping. Não vai ao mercado, não vai ao centro, não sabe o que é Henrique Martins, não sabe o que é isso, não sabe o que é aquilo, não sabe nada da cidade, infelizmente. Tá? E aí, na crônica, você, pronto, vê essa estrutura no texto da literatura do Amazonas, você encontra as verdades do passado. É isso. É uma das características da crônica falar da cidade, do centro da cidade. Isso. E é curioso, né? Porque, de fato, a gente vai para o shopping e encontra com conhecidos. Eu gosto muito do centro, né? De qualquer centro de cidade, eu gosto de passear e dificilmente eu encontro com alguém. É verdade.
Quando A vezes, quando tem alguém, sim, é menos, né? E, claro, as crianças também, não, sim, é por um questão lugar de mais tempo, de seguro, né? É distância, mais arejado, nós escolhemos o shopping. Eu também gosto de shopping, embora não seja de consumista nada, né? Às vezes não bebo nem água no shopping, mas eu gosto do shopping. Eu vejo pessoas bonitas, eu vejo amigos, às vezes, que eu nunca mais vi, encontro pessoas, a gente vê alegria, vê entusiasmo nas crianças, nas pessoas. O shopping faz bem, assim, embora ninguém compre, mas faz bem para a gente, eu acho. É terapêutico para mim. eu não sei se. Eu não estou lembrado se tem alguma crônica que se passe dentro de um shopping. Não, não, Tem a crônica do terminal, que é tem não. excelente, né? Olha que eu já li bastante, mas eu posso reler. Se tiver ano que vem, eu apronto, tá? Faz, caberia uma crônica do shopping, do passeio no shopping, né? Seria interessante. Né? Eu lembrei quando a época que estudava as crônicas do Rio de Janeiro, né? Do início, de 100 anos atrás, né? Início do século XX. Aí, por exemplo, era comum encontrar uma crônica falando do bonde, né? O passeio em bonde, né? Que a professora falou do ônibus com as crianças, e era do passeio em bonde, né? Porque antes era com a cavalo, né? No século Isso. XIX. Aí, quando chega o bonde já muda, e tem várias crônicas né, desse período, grande período das crônicas Isso, do Rio de Janeiro. isso. Ainda ontem eu estava vendo um livro do Genesino Braga, ele fala algumas coisas assim dessa época. Ele é bem mais antigo, bem antigo mesmo, Genesino Braga. Mas eu gosto muito das crônicas do José Aldemir, eu gosto muito dos contos do Arthur Engrácio. Tem alguns autores que eu elejo assim com muito prazer. E eu descobri que o José Aldemir é maravilhoso como cronista. Muito. E que vai falando de uma cidade que é onde a gente está. Fala da cidade. Ele mostra a geografia de Manaus. É muito bonito isso. Para quem não conhece, os jovens especialmente, rever, passa a olhar a cidade do passado. É como os romances do Atum, né? Ele fala sobre isso também. É mágico ver Manaus dos 3 romances, porque é uma sequência dos 3 romances, 1000 e não sei quanto, até a chegada da Zona Franca. É isso. Alguém que está acompanhando quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Gabriela, Valdiane, vocês não falam, não? José, Lucas, Emerson, fala aí. Professor? Diga. Eu vou só fazer um comentário sobre... Legal. Pode. Assim, levando, né, puxando um pouco a sardinha para o meu trabalho, que a professora falou a respeito da vinda, né, das pessoas do interior para formar os bairros mais distantes, né, o meu trabalho, ele foca mais nessas pessoas, né, as pessoas que vêm do interior, né, porque o autor, né, o Aldemir, ele fala muito, né, dessas pessoas que vêm do interior. Tanto é que no meu trabalho, na minha pesquisa, eu trabalho com a crônica Cidade de um Sonho, né, e também com a crônica Companhias Nossas de Cada Dia. Interessante. E a outra é a Memórias de Sabores. Aí, nessa sequência que eu falei agora, é a sequência que eu faço a leitura. A primeira Cidade de um Sonho, né, que é onde a pessoa ouve falar da cidade, né? Então, é como se o encanto começasse, né, pelo ouvir falar da cidade. Aí a segunda, né, no caso a sequência, seria as Companhias Nossas de Cada Dia, que na minha visão, na minha leitura, é quando a pessoa já está inserida dentro da cidade, né? Já mora, já faz parte dos bairros, né? Já trabalha ali no setor
industrial, né, professora? Fazendo ali, apertando parafusos, né? Eu sou cruel, né? Desculpa. Sim. Aí, então, a sequência seria essa, né? Que é a companhia nossa de cada dia, onde a pessoa está tão focada no trabalho que esquece de ampliar a sua visão com relação à cidade. Né? A gente chama, desculpa interromper, a gente chama o distrito industrial de sistema de galinheiro, porque as pessoas ficam só com a cabeça baixa, sem levantar e ver o sol. Olha, que interessante. Já vou anotar isso para incluir na minha pesquisa, mais uma informação. Então, pode observar que a UFAM ela foi construída nesse mesmo sistema de galinheiro. Pode olhar como ela é estruturada. Foi a Estacom quem fez a UFAM. Eu estava por lá nessa época. E o sistema é o mesmo, é para você ficar... Tanto é que não tinha ar-condicionado, as janelas para iluminar e para ventilar. Hoje é que tem ar-condicionado, mas a UFAM não foi projetada para ter ar-condicionado. São as janelas que tem que arejar. No meu tempo era a janela. Tá? Então, esse sistema de galinheiro, sem ofensa, tá, gente? Porque você entra, baixa a cabeça e só estuda. E no distrito só trabalha, só aperta parafuso. E aí? Vocês vão olhar Sim. agora a UFAM com outros olhos, né? Na verdade. Então, essa é a sequência que eu apresento, né, na minha pesquisa. E as memórias de sabores são aquelas lembranças que a pessoa não consegue, por exemplo, no caso do exemplo que a senhora deu dos seus netos, né? Sim. Como é que eles saberiam da existência, né, histórica de Manaus? Sim. Né, que não tem o conhecimento da parte histórica, porque vai se acabando, o poder público não valoriza, não resgata aquelas raízes antigas. E assim, muitas das vezes, até dentro da faculdade, né, da universidade, muitos dos jovens não sabem a questão histórica de Manaus. Se você dá um endereço antigo que apresenta nas crônicas, ninguém vai saber. Não sabe, mas também, deixa eu te dizer, na crônica, geralmente ele não erra o endereço. No romance, nós não podemos fazer isso. O romance é uma mimese, a crônica não, é de um fato real. Tá? Então, o endereço existe, não é mais aquele que ele está recordando. Não sim, sim. Está só na memória. Tá? Essa cidade, essa topografia é sentimental. Sim. Toda a geografia, a topografia nos romances, ela é sentimental, saudosista. Tá? Então, não existe mais. Né? Ok. Então, também, outra coisa que eu estendi um pouco a pesquisa, que todas as crônicas em geral, a obra, né, tanto a primeira como a segunda, a obra de crônica, elas relatam muito sobre o tempo, que é o tempo que passa dentro da cidade, né, o tempo da infância, o tempo no trabalho, o tempo de estudo, o tempo que a pessoa vai vivendo, que a maioria das vezes ela tem um foco, um objetivo apenas, por exemplo, para as pessoas que vêm do interior, em busca de estudo. Aquele é o foco delas, se dedicam àquele tempo. E a questão econômica, política, por exemplo, a valorização da questão histórica vai ficando. Que a pessoa foca ali, não, o meu objetivo é sair do interior, conseguir uma faculdade, ter um bom emprego, e é isso que eu vim para fazer. Né? Então, vai esquecendo essas questões da vivência, por exemplo, né? Que ele fala que existe as pessoas não conversam dentro do ônibus, né? As pessoas passam uma do lado da outra e tem muita indiferença. Não se veem, né? Não se veem. Sim. Então, são essas questões que eu abordo na minha pesquisa. Agradeço, professor, a presença de todos, a sua, a minha. Eu agradeço por o senhor me privilegiar nessa participação, colaborar. Desculpe qualquer evento, né? Mas tentamos fazer essa autópsia dessa cidade, né? Na visão do nosso querido José Aldemir. É isso, tá? Um beijo grande para todos. Obrigada, gente, pela participação, pela audição. Tchau, tchau.